Oi, pessoal. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, dando continuidade aqui nos nossos vídeos com as dicas aí referente à parte do software CAD Eagle para layout de placas de circuito impresso e também de outras coisas aí que estão ligadas a esse universo de projetos de placas de circuito impresso, projetos eletrônicos e assim por diante. A minha dica neste vídeo é uma dica bastante rápida, tá, pessoal? E como algumas outras dicas aí mais para frente a gente vai falar algumas coisas referentes a Gerber, né, a grupos de arquivos Gerber, eu acho que seria interessante nesse ponto aqui a gente comentar sobre alguns softwares de visualização de Gerber, tá? Então eu vou apresentar para vocês aqui de maneira rápida 3 ferramentas que podem auxiliá-los nesse processo quando vocês precisam dar uma visualizada no Gerber que vocês geraram da placa do projeto de vocês. Perfeito? Então vamos lá, é uma dica rápida aqui, só vou mostrar para vocês aí 3 ferramentas, como o uso bem básico delas, né, e onde vocês conseguem achá-las, tá bom? Achar e baixar para instalar aí as ferramentas. Vamos lá. Então, vamos começar aqui com uma ferramenta que eu considero uma ferramenta bastante interessante para utilização, para visualização de arquivos Gerber, que é a ferramenta Gerber Viewer, o GerbV. Acho que alguns de vocês já conhecem. É uma ferramenta bastante simples, tá? Então, basta procurar aí no Google GerbV, G-E-R-B-V, né? Provavelmente já vai aparecer aí o site. Ou Gerber Viewer, se vocês procurarem também no Google como Gerber Viewer, aparecerão algumas opções. Esse GerbV aqui, ele é bastante simples de utilizar, é um software leve, é um software também multiplataforma, então dá para usar tanto no Windows como no Linux. Eu acho um software bastante interessante assim para aplicação básica, que é visualizar as placas de circuito impresso, aqui é visualizar o Gerber que você gerou da sua placa de circuito impresso, tá? Então vocês podem fazer o download aqui, realizar aí o processo de instalação, e uma vez instalado no computador, para utilizar é bastante simples. Então essa aqui é a interface dele, basta clicar aqui em File, Open Layers, ou simplesmente clicar aqui nesse botão de mais aqui, encontrar os arquivos que os arquivos de Gerber que você gerou do projeto, né? E daí você pode estar incluindo eles no seu projeto, no seu visualizador. Então aqui você consegue visualizar, e o arquivo de Gerber, né, como a gente até no mini curso comentou um pouco, nada mais é do que um arquivo que vai ser utilizado para uma plotagem, para ser plotada os layers referentes à produção da placa de circuito impresso. Tá, ok? E é isso que você visualiza aqui, tá? Nos visualizadores de Gerber. Você visualiza as camadas que você gerou lá no seu Gerber. Aqui no caso é uma placa face simples, tá? Então quais os arquivos Gerbers que nós geramos? Nós geramos um arquivo referente à parte inferior da placa, né, o bottom, com aí a parte das trilhas, ilhas e vias. E o dimension, né, que é a parte da dimensão da placa. Aqui um arquivo referente à máscara de solda da parte inferior da placa, o bottom mask. E também o posicionamento dos componentes e suas referências, os layers tplace, tá? E tnames, que são muito importantes aí para a parte, inclusive, da parte de montagem de produção da placa. Tá? Então é isso que um visualizador de Gerber, isso que é um arquivo Gerber, e é isso que o visualizador de Gerber vai mostrar para você. Tá? É muito difícil, a não ser que geralmente é erro humano, que o Gerber, que a geração do arquivo Gerber comprometa o seu layout, mude alguma coisa no seu layout, mude dimensões físicas, crie curto-circuito de trilhas e assim por diante. Isso é muito difícil. Eu nunca vi isso acontecer, a não ser se foi algum erro humano na hora da seleção dos layers para gerar aquele arquivo Gerber específico. Tá bom? Agora, algumas coisas que podem ser visualizadas no arquivo Gerber, se estão corretas,
principalmente a questão das fontes, tá? Dos textos que você tem no seu projeto, né? Das referências também, inclusive. Em alguns casos é possível de essa geração do arquivo Gerber alterar alguma coisa, alterar a fonte, alterar tamanho de fonte, tá? Então tomem cuidado com isso. Imagens que vocês possam estar inserindo no seu projeto, esse tipo de coisa é muito importante de estar visualizando, tá bom? E é lógico, tomem cuidado. Como eu comentei, é muito difícil a ferramenta, seja a ferramenta qual for, na hora de gerar o Gerber errar, tá? Isso não acontece. Agora, os casos de erros humanos nessa geração, isso muitas vezes acontece sim. Então, tomar cuidado se for selecionar os layers certos e assim por diante. Note que o que estiver aqui no Gerber vai ser o que vai ser produzido, tá bom? Lá na sua placa de circuito impresso. Perfeito? Então, esse daqui é a primeira ferramenta de visualização de Gerber, o GerbV, tá? Eu acho ele bastante interessante. Depois tem um software chamado Viewmate. O Viewmate, ele é de uma empresa chamada Pentalogix. Tá? Esse software ele é um software pago, porém existe uma versão gratuita, tá, de demonstração. Esse é o mais antigo que eu conheço, até foram fabricantes de placas que nos indicaram esse software, essa versão de apenas gratuita, né, somente para visualização dele, já há muitos anos atrás, né, quando a gente tinha justamente essa dificuldade, não conhecíamos nenhum programa para visualizar Gerber, né? Então um fabricante parceiro nosso nos indicou aqui e a gente usou por muito tempo. É um software bom, um software bastante interessante. Essa empresa é uma empresa especializada nessa área aí de fabricação de placa, tá? Pentalogix, e tem a versão gratuita aqui, o Viewmate Gerber Viewer, para vocês estarem baixando, tá? Ele vai mostrar um monte de coisa, vai mandar falar de promoções aí para vocês e assim por diante, tá bom? Esse é um software pago, mas existe a versão gratuita. O software também é bastante fácil de utilizar, basta vir aqui no arquivo File, Import Gerber e selecionar os arquivos Gerber que você deseja apresentar, tá bom? Então, da mesma forma, não é possível editar em nenhum desses visualizadores que eu estou mostrando para vocês, é possível editar o Gerber, tá? O único que poderia ser possível a edição do layout diretamente no Gerber seria o Viewmate, porém na sua versão paga. Na versão gratuita, que é apenas para visualizar, ela não é possível edição, tá ok? Aqui, então, estamos verificando aqui os layers, né, que nós já vimos anteriormente. Também aí bastante interessante aí para vocês estarem utilizando. É um software um pouco mais pesado, ele tem mais recursos, mas a bem da verdade, como você vai utilizar a versão gratuita, é isso que você vai utilizar desse software. Você não vai utilizar mais nada, até porque, né, os recursos aí mais avançados estariam presentes apenas nas versões pagas. Se você é um fabricante de placa de circuito impresso, é um software que eu indico. Realmente é um software muito bom. Muitas vezes você precisa fazer alguma alteração diretamente no Gerber por solicitação do seu cliente. Esse software é uma opção bastante interessante. E por último, uma opção mais simples, né? Uma opção que não necessita de instalação, mas também não muito avançada, que é um visualizador de Gerber pela internet. Então, se você procurar lá no Google também, Gerber Viewer Online, ou buscas semelhantes a isso, vai aparecer essa página aqui, ó, gerber-viewer.com, tá? gerber-viewer.com. E aqui é possível você carregar diretamente os seus arquivos de Gerber e visualizar eles diretamente na internet. Então, eu já estou aqui com 2 dos arquivos selecionados. Ele precisa atualizar, né? Então, aqui qual o conjunto de layers que eu estou trabalhando, né? Vou incluir mais um aqui. Ele vai sempre passar essa mensagem aqui de informação. Tá ok? E tá aqui o nosso
arquivo de Gerber, podendo ser visualizado diretamente na internet, tá bom? Então, muitas vezes a pessoa está precisando de visualizar o Gerber, verificar algum erro. Hoje em dia não existe mais aí nenhum segredo, né? Não é mais difícil encontrar alguma forma de visualizar o Gerber. Há uns 6, 7 anos atrás, até um pouco mais, aí uns 10 anos atrás, quando a gente aqui começou a Microgênios para fazer os projetos, né? Até as questões de internet eram muito mais limitadas do que hoje, era bem mais difícil você conseguir visualizar o Gerber. Como eu comentei, o primeiro software que eu conheci, né? Até por uma dica de um fabricante de placa de circuito impresso, foi o Viewmate, tá? Da Pentalogix. Mas hoje existem muitos softwares aí que possibilitam essa visualização, muitas formas de se visualizar, inclusive esse aqui no navegador, como eu estou comentando para vocês, que não é necessário nem instalar nada, tá bom? Então, não é por falta de ferramenta de visualizar aí o seu Gerber que vai sair alguma coisa errada, tá, pessoal? Porque essas ferramentas são de fácil acesso e são gratuitas. Tá certo? Eu agradeço aí a atenção de vocês. Como eu comentei, essa era uma dica bastante rápida. E continuem aí assistindo os vídeos aí do nosso portal. Continuem verificando os materiais. Tendo necessidade, tendo dúvidas referentes ao software, quer conhecer um pouco mais o Eagle, tá? Pode falar diretamente aí comigo aqui na Microgênios ou entrar em contato, seja por e-mail, seja por telefone, conversa com a gente. A gente vai estar sempre verificando a melhor condição, a melhor modelo aí, né, a melhor versão do Eagle para atender os seus projetos, as suas necessidades, e também os nossos treinamentos, sejam presenciais e online, estão sempre à disposição. Eu agradeço mais uma vez e até a próxima dica, pessoal.